Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso espaço que é Um Dia por Vez. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Esse tema ele foi sugerido por um grande e querido amigo e eu aceitei com muito carinho porque eu acho que principalmente nos dias de hoje os sonhos estão meio que esquecidos, sabe? A grande maioria de nós, na minha faixa etária, as pessoas mais velhas do que eu, ou até as mais jovens principalmente, sei lá, por alguma razão parou de sonhar. Então, esse episódio eu ofereço a você, Rô, e a todas as pessoas que engavetaram os seus sonhos e perderam aquele brilho nos olhos que os sonhos provocam. O que são os sonhos, afinal? São metas, projetos? É mera utopia? O que são? De que forma você enxerga os seus sonhos? Para começar, eu quero te dizer que os sonhos nascem nos nossos pensamentos. Eles ganham vida através daquilo que imaginamos e desejamos para nós. Mas para que eles sejam realizados, eles precisam da nossa ação e, sobretudo, da nossa crença de que eles são possíveis e realizáveis. Por isso, vamos começar falando sobre essas duas questões: pensamentos e ações. Em primeiro lugar, como está a sua autoestima? Desculpa pela pergunta tão invasiva, mas é preciso sim investigar em que nível está a sua autoestima para sabermos se os sonhos têm espaço na sua vida ou não. Infelizmente, ao longo da vida, nós vamos recebendo informações diversas, críticas, elogios, observações, ensinamentos, broncas, enfim, uma infinidade de informações que, de algum modo, vão nos moldando. E por incrível que pareça, as palavras negativas, elas acabam entrando com maior facilidade dentro da gente e acabam muitas vezes também causando uma revolução que no final vai limitando e impedindo alguma das nossas ações. Principalmente aquelas ações que nos fazem crescer e que podem nos aproximar de fato dos nossos sonhos. Isso cria dentro de nós as famosas crenças limitantes. Por exemplo, se eu vivo escutando que eu não sou bonita, por mais que eu me olhe no espelho e me ache bonita, algo dentro de mim me diz que eu não posso me achar bonita porque o que está gravado no meu cérebro é a informação que eu recebi externamente de que eu não sou bonita. Então, isso se torna tão verdadeiro para mim que me bloqueia e me impede de ver qualquer tipo de beleza na minha pessoa. Entende como é isso? Portanto, as tais crenças limitantes são fatores que ocasionam a nossa paralisação em algumas situações da vida e que nos impedem de promover qualquer tipo de ação construtiva. Ou seja, como eu posso me aproximar de um sonho se eu mantenho dentro de mim que eu não sou boa o bastante ou que eu não mereço ter tal coisa? Como eu posso produzir pensamentos que evoquem os sonhos se eu não tenho dentro de mim a crença necessária para realizá-lo? Como então correr atrás dos sonhos se não cuidamos dos nossos pensamentos, se não os tornamos saudáveis ao ponto de nos libertar de todas essas amarras? Eu leio um livro, eu já citei ele em um dos meus episódios, que é o Você Pode Curar a Sua Vida. Esse livro é da Louise Hay. Esse é o tipo de livro que você precisa ler devagar, porque cada capítulo te sugere um tipo de exercício que vai trabalhar o resgate da sua autoestima, investigando profundamente que tipo de crença limitante existe dentro de você. A Louise dá dicas interessantes sobre a faxina mental
e emocional que devemos fazer para que possamos nos enxergar verdadeiramente. Cada capítulo é uma aula intensa sobre resgate e autoconhecimento. E é muito bom esse livro, eu até te recomendo. Se você tiver condições e oportunidade, eu acho que vale muito a pena você ler. Nele, a Louise diz que tudo o que pensamos sobre nós se torna verdade para nós. Então, a partir disso, quero te dizer que se você deixou de sonhar ou colocou os seus sonhos de lado, provavelmente é porque em algum momento alguma dessas crenças te fez recuar e parar. Em algum momento você se olhou e achou que os sonhos não são para você ou que você não é digno, merecedor dos seus sonhos. Não sou bom o bastante. Não sou boa o bastante. Você talvez tenha escutado tanto na sua vida que os sonhos não valem nada, ou pior, que você não chegaria lá, que seria muito difícil você chegar lá. Então, você preferiu aceitar essa verdade como a sua verdade, entende? Só que essas verdades que nos são faladas durante a vida nem sempre são verdades. São produções maldosas cujo intuito é o apenas de nos ver justamente como muitas vezes nos encontramos, limitados, paralisados, desacreditados. Eu não sei se você já assistiu aquele filme A Procura da Felicidade, mas ele retrata justamente a história, que é verídica, de um homem que tinha como sonho apenas ter uma vida digna. Mas ele era negro e pobre, então o grau de dificuldade que ele enfrentava era ainda maior. Principalmente porque a maioria das pessoas tentava fazer com que ele aceitasse a sua derrota e que desistisse de lutar em busca desse sonho. Tem uma citação desse filme que eu acho muito interessante e que se aplica nesse contexto aqui, que diz o seguinte: nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Entende como funciona a tal crença limitante? Entende como ela age em você a partir da opinião dos outros? Entende como, se você não trabalhar os seus pensamentos e a sua autoestima ou a sua autoconfiança, você vai acabar permitindo que o externo domine o seu interior e faça com que você mesmo se sabote? Quando o meu amigo sugeriu esse tema, correr atrás dos sonhos, eu pensei em mim e em todas as pessoas que deixaram de lado seus projetos porque simplesmente desistiram de correr atrás. Porque acreditaram que não eram boas o bastante e apenas pararam de sonhar. Eu escutei outro dia, num dos episódios do podcast da Aline, que a proposta, ou o convite, como ela disse, dos sonhos, não é que você os realize. A proposta é para que você cresça com eles e através deles. E eu entendi o que ela quis dizer e eu até concordo com ela quando penso que os sonhos exigem ações que não apenas nos colocam em movimento, como também nos desafiam a soluções que promovem em nós o crescimento. Mas, sabe, eu te digo que essa parte do crescer é uma faca de dois gumes em alguns casos. Crescer, muitas vezes, exige um preço alto de todos nós, né? A gente perde aquele brilho nos olhos, se esquece daquela criança que existe dentro da gente. De algum modo, a gente cala a voz dessa criança e deixa de ouvir os sonhos dela. A gente cresce
e vai aprendendo que os sonhos não pagam contas. E olha, eu vou te dizer, tá passando um filme muito legal também na Netflix que aborda também sobre essa questão dos sonhos. O nome do filme eu acho que é Eu Só Posso Imaginar. Nesse filme, que também é uma história verídica, o protagonista passa a sua vida inteira limitado nesse tipo de crença de que ele não é bom o bastante e que os seus sonhos não o levarão a lugar algum. Tipo, se não pagarem as contas, não servem para nada. Então, quase todos nós, quando crescemos, vamos aprendendo que os sonhos são ilusões, distrações e que eles nos afastam da realidade. E aí a gente deixa de acreditar. Simplesmente a gente para de acreditar e permite que aquela crença limitante de que não somos bons o bastante cresça e ganhe força dentro de nós. Então, talvez, antes de eu te pedir para correr atrás dos seus sonhos, eu deva começar pedindo que você não deixe de sonhar, que você sonhe mais e dê atenção aos seus sonhos. Pedir que você cresça com eles, mas que você não ignore aquela criança que sonhou, entende? Como eu disse num dos meus episódios, faça as pazes com essa pessoa que mora dentro de você, essa pessoa que convive contigo por tantos anos. Descubra mais sobre ela e ouça os sonhos dela. Quem sabe os sonhos dela ainda façam algum sentido para você e te despertem para realizações que até então você achou que não eram possíveis. O importante é que você, a partir de agora, não se sabote mais. Que a sua crença seja de que você pode e que você é capaz para realizar todas as coisas que você sonhar e desejar. Independente da sua idade, porque não tem idade para sonhar e nem para realizar. Olha, eu tenho mais de 50 anos e não tenho vergonha alguma em revelar isso para você. Eu estou muito bem resolvida com a minha idade e com esse meu crescimento. Então, seria natural você pensar que, dependendo da idade, não podemos mais acreditar nos sonhos, que eles inclusive nem têm mais sentido ou significado para nós, certo? Mas o que eu quero te dizer aqui é que agora, justamente agora, eles têm mais significado e intensidade para mim. E eu vou te dizer que talvez seja porque eu estou passando pelo processo das resoluções, de fazer as pazes com a pessoa que mora dentro de mim, e pelo fato de eu ter aprendido a perdoar as minhas falhas. Ou seja, eu não me culpo mais e nem me sinto fracassada por nada. Coisas que a idade e a maturidade nos permitem, graças a Deus. Então, hoje eu encaro os sonhos como possibilidades transformadoras. E isso me faz lembrar uma outra história que também é verídica. Há algum tempo eu encontrei uma colega de infância. Nós ficamos lembrando da época que nós fazíamos planos, que construíamos os nossos sonhos. Eu sonhava em conhecer o mundo, falar vários idiomas, ser uma cidadã do mundo. Eu queria ser uma pessoa sem fronteiras. E ela sonhava apenas, e veja, eu não estou minimizando esse apenas, tá? Mas ela apenas queria casar, ter uma casa e filhos para cuidar. Ou seja, o sonho dela era ter uma família. E eu lembro que eu ficava indignada com ela por sonhar apenas isso. Como assim? Isso não é sonho. Se é para sonhar, por que não sonhar alto com algo grandioso? Bom, então o tempo passou e ela conseguiu realizar o seu sonho. Casou, teve 2 lindos filhos e comprou a casa dela. Ela constituiu a sua família.
E eu não realizei aquele sonho grandioso de ser uma cidadã do mundo. Mas, para mim, tudo bem. Como eu disse, eu não me culpo e não me sinto fracassada porque a vida foi me levando por novos caminhos, por caminhos diferentes que foram reconstruindo e transformando os meus sonhos, dando outras formas e novos nomes a eles. Então, tudo ok para mim. A gente não entende algumas vezes os desígnios de Deus, né? Mas eu sempre acho que estamos onde deveríamos estar, que escolhemos o que precisávamos escolher para viver as experiências que precisávamos para evoluir. O tal do convite para o crescimento que a Aline disse. A minha colega, por outro lado, depois de criar os filhos, e eles já estão grandes, formados, né? E de ter um casamento estável, ela se vê hoje naquele dilema do se. Sabe qual é? E se eu tivesse sonhado diferente? E se eu tivesse sonhado mais? E se eu não tivesse parado apenas nesses sonhos? Enfim, hoje ela se culpa por não ter acrescentado ou renovado seus sonhos. Porque ela ficou anos e anos focada nesse seu único sonho, que era o seu projeto de vida, construir uma família dedicada apenas à sua família. Ela acabou se colocando de lado e hoje ela não se acha boa o bastante para sonhar novos sonhos e elaborar novos projetos. Em algum momento, ela permitiu que essa crença limitante da idade entrasse nela e deixasse ela paralisada e sem confiança na própria capacidade de realizações. E posso te dizer, minha linda, não se sinta inferior. Hoje eu acho o seu sonho incrível. Eu acho um senhor sonho. Desculpa se no passado eu banalizei esse seu sonho, mas hoje eu vejo que não é nada fácil construir e manter uma família. E isso, minha querida, é uma enorme conquista. Sinta-se realizada e vitoriosa. Não se desmereça e nem permita que alguém diminua esse seu feito, tá? Portanto, você que está me escutando, minha colega, Rô, que sugeriu esse tema, enfim, todos que se penalizam e se frustram por não terem realizado alguns sonhos, e você também que é jovem demais e encara os sonhos como metas ou aquela condição sine qua non, entendam que os sonhos, eles vão se transformando ao longo da vida. Eles vão ganhando outros formatos e tendo outros significados. Quando eu penso em alguns dos sonhos do passado, eu percebo que a maior parte deles era apenas focado em sucesso e realização material. E eu acho que no final acabamos todos nós interpretando os sonhos dessa forma, perseguindo os valores errados, sucesso e dinheiro ligados a algum tipo de status, mas que não dão prazeres ou despertem necessariamente a nossa paixão. Parece romantismo isso que eu estou te falando, mas hoje eu vejo que quando somos movidos por essa paixão causada e despertada pelos sonhos, damos outro significado para a vida, entende? E eu vou te pedir para tentar olhar os seus sonhos dessa forma, com paixão. Aquela paixão que funciona como uma espécie de combustível que te move. A paixão que te desafia e faz com que você investigue todas as possibilidades. Aquela que provoca o brilho nos seus olhos. E por favor, não perca esse brilho, porque quando a gente perde esse brilho, significa que a gente deixou de acreditar. Que a gente deixou de acreditar nos sonhos e pior, que a gente deixou de acreditar na gente mesmo. E isso é triste demais, sabe? É muito triste. Não vale a pena viver a vida assim. Então, como eu te disse anteriormente, antes de correr atrás dos seus sonhos,
não deixe de sonhar. Alimente a sua alma com seus sonhos, resgate toda a magia provocada por eles e recupere o brilho dos seus olhos. Então, mova-se em busca das suas paixões e aí sim, corra atrás dos seus sonhos. Acredite em você, que você é e sempre será bom o bastante para fazer aquilo que você quiser na sua vida e que nenhum tipo de crença contrária a essa irá te limitar nessa ou em qualquer outra conquista. Depende de você, daquilo que você e apenas você deseja acreditar, e não no que os outros tentam fazer com que você acredite. Acredite mais na sua capacidade de realizações e não se trave nas crenças limitantes. Como a Louise bem coloca no livro dela, o universo nos apoia totalmente em cada pensamento que escolhemos ter e acreditar. Então, vamos começar a produzir pensamentos positivos para que eles gerem ações construtivas e benéficas. Sobretudo, que passemos a acreditar que podemos e que somos capazes de realizar tudo aquilo que quisermos, ok? Eu quero encerrar com uma citação do meu sábio e querido guru, que é o Augusto Cury. É um trecho daquele livro que eu já te falei, 10 Leis para Ser Feliz, e diz o seguinte: ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos, triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir uma história. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la. Então, meu amigo, minha amiga, vamos a isso. Sonhar e correr atrás dos sonhos. Nunca é tarde para sonhar e nem para realizar. Meu nome é Jaque Freitas, a sua anfitriã neste espaço, agradecendo sempre pela sua companhia e pelos preciosos minutos que você me concede nas minhas reflexões. Espero com todo o meu coração que elas ajudem, de alguma forma, a te despertar para uma vida de gratidão e te permitam reconhecer o ser humano incrível que há dentro de você. Talvez ele ainda sonhe e talvez ele ainda queira sonhar junto com você. Dê uma chance a essa pessoa e aos seus sonhos também. Talvez você nem precise correr atrás dos sonhos, porque, como o meu sábio amigo Edson Marques já disse, a direção é mais importante que a velocidade. Então, apenas mantenha a direção e continue sonhando. Agora, a nossa despedida de sempre, que é o meu eu interior, saudando o seu eu interior. Desejando dias abençoados, iluminados e repletos de sonhos. Namastê.